Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, indique esse vídeo para outras pessoas, ajude esse canal como você puder, ok? Bom, tenho visto por aí muita gente nas redes sociais se declarando, ou declarando que saíram de instituições religiosas. Algumas já bem resolvidas quanto a isso, outras nem tanto. Para essas, que nem tanto estão assim resolvidas, porque muitas delas, demonstram ter ainda um certo pesar, não está confiante quanto à sua decisão, achando que pode ter tomado uma decisão errada quanto a isso. Então, para essas pessoas, eu vou dirigir esse vídeo hoje, ok? Bom, tenho batido, aqui na tecla de que os deuses, das instituições religiosas que existem por aí, não é o Deus de Israel, e sim uma derivação desse Deus. Temos uma derivação aí do Deus de Israel que aceita sacerdotisas ministrarem nos seus púlpitos. Temos essa derivação que nomeia sacerdotisas para ministrar a respeito dele. Temos uma derivação aí do Deus de Israel que recebe dízimos, sendo que nem o próprio filho dele se fez aceitável para receber dízimo, sendo ele judeu. Temos uma derivação aí desse Deus de Israel que impõe uma certa tortura para os seus membros, proibindo esses membros de se comunicar com seus familiares que não são da mesma instituição religiosa. Então, se o parente não é da mesma instituição religiosa, é proibida a comunicação e a comunhão com esses parentes, até mesmo parentes, nem pessoas distantes. Então, temos diversas derivações desse Deus de Israel aí. Eu quero dizer aqui que, na verdade, você não se desviou de Deus, você se desviou da instituição religiosa que defende esses paradigmas que eu acabei de mencionar aqui e muitos outros paradigmas que, na verdade, não são genuínos do Deus de Israel. Vale lembrar também que o próprio Deus de Israel, na sua trajetória bíblica ali, os seus relatos desde o Gênesis até o Apocalipse, ele passa por diversas mudanças de personalidade, de característica. Então, você pega, por exemplo, lá em Êxodo, por exemplo, ele diz que não era para as pessoas fazer imagem, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Daí a pouco ele muda de personalidade e manda Moisés colocar querubim sobre a arca. Manda Moisés fazer uma serpente de metal para que o povo adorasse, acho que o nome de Nestam parece, para que o povo poder olhar, para que quando o povo olhasse para ela, eles fossem curados daquela picada de serpente que eles haviam tomado. Você vê mandando colocar querubins, na hora que vai construir o templo, ali ele manda colocar querubins, imagem de querubins ali no templo. Então, ele passa por mudanças, você vê, por exemplo, a Bíblia falando que quando a pessoa morre, Eclesiastes fala que quando ela morre é o fim dela, A pessoa nada sabe dos que morrem, ou seja, é o fim da pessoa quando ela morre. Aí, e fala que nada sabe, como eu acabei de dizer. E lá na frente você vê aparecendo Moisés e Elias para Jesus. Então, assim, ele muda, Você vê, por exemplo, a Bíblia falando que Jerusalém é a cidade do grande rei, querendo dizer que Jerusalém era a cidade de Jesus. No entanto, Jesus nasce em Belém e no final do livro, Jerusalém é chamada de prostituta e depois de Babilônia. Então, há um desprezo muito grande por Jerusalém. Então, aquele Deus que idolatrava Jerusalém muda de personalidade, passa a chamá-la de prostituta e Babilônia. Então, na própria Bíblia, você vê essa mudança de personalidade do Deus de Israel.
E o que existe por aqui, né, no nosso meio, é uma derivação desse Deus. Então as pessoas falam, ó, vamos fundar, né, uma instituição e o Deus vai ter essa e essa e essa característica. E nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós vamos colocar regra, norma, né, para a população seguir, para que supostamente, seguindo essas normas e esses regulamentos, elas estejam seguindo ao Deus, Criador dos céus e da terra. No entanto, são normas das instituições, são normas do Deus idealizado naquela instituição, né? Isso aí, por todo o período, né, da humanidade sobre a face da terra, houve, né, deuses que foram idealizados e com o passar do tempo eles caíram, né, porque era um Deus idealizado. O Deus que existe por aí é um Deus idealizado, é uma ramificação do Deus de Israel. Cada instituição tem a sua característica própria. Cada instituição, o Deus daquela instituição, ou o Deus de Israel naquela instituição, tem a sua peculiaridade. Desculpa aí se eu não consegui pronunciar a palavra de maneira correta. Então, o Deus de cada instituição, o Deus derivado do Deus de Israel de cada instituição, tem a sua peculiaridade, né? Que deve ser seguida. E é colocado na mente das pessoas que, seguindo aquela instituição, ela está seguindo o Deus de Israel. Então você não se desviou do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, você desviou do Deus daquela instituição, do Deus idealizado naquela instituição. Então fique com a sua consciência tranquila, tá? Você não vai para o inferno por causa disso. Há muita mentira no meio religioso, né? A própria Bíblia, né? E aqui eu vou citar o nome, a Bíblia Testemunho de Jeová, se você pegar diversas edições dela, a Bíblia vai sendo adequada de acordo com a conveniência daquele momento. Então, os textos são mudados ali para satisfazer a conveniência daquele momento. Isso acontece em todas as instituições religiosas. O Deus de cada instituição, ele é idealizado de acordo com a conveniência daquela instituição religiosa. Então, assim, é claro que no meio religioso há pessoas que estão ali seguindo, né, de maneira séria, acreditando naquele Deus, que realmente estão servindo a Deus ali naquela instituição. Isso aí sem sombra de dúvidas. Há pessoas, tanto membros, né, quanto às vezes até dirigentes da liturgia religiosa daquela instituição, acreditando que estão servindo o próprio Deus, né? Mas é uma derivação do Deus de Israel, ok? Então fique tranquilo, né? Você não vai para o inferno por causa disso. Há muita mentira no meio religioso, há muita distorção bíblica, né? Essas distorções, elas já começaram lá quando os supostos evangelhos foram escritos. Se você pegar ali, há muita distorção, né? Ali há muita coisa relacionada a Jesus que não era relacionada a Jesus, como por exemplo, várias passagens onde diz assim, para que se cumprisse o que estava escrito. Quando você pega e vai ver o contexto que o narrador está falando ali, não tem nada a ver com Jesus, né? Então essa narrativa de que aquilo aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, quase sempre não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Está se tratando de uma outra pessoa, numa outra época. Então desde lá já começou essas distorções, essa forçação de barra a fazer de Jesus, né, aquele personagem que veio falar para o povo de Israel que o fim tinha chegado na geração deles. Já houve essa forçação de barra, né? Você vê que eles desprezam, né? Jesus falou que o fim tinha chegado naquela geração e eles desprezam essas falas de Jesus, projetando para o futuro. É uma mentira contada para poder cauterizar a mente das pessoas e fazer com que elas permaneçam presas, né, às instituições religiosas. Você vê lá, por exemplo, no livro de Ezequiel, já citei num vídeo anterior aqui, que estar no céu, no jardim de Deus, é você ter sabedoria, né, extrema, para você poder viver a sua vida de maneira prazerosa, de maneira regalada. No entanto, eles pegam o texto, transformam o personagem, né, do texto num satanás, num demônio aí, para poder traumatizar, para poder aprisionar as pessoas. É como, eu vou comparar isso com o que acontece com o cavalo, né? Meu pai já teve um cavalo e a gente colocava as rédeas no cavalo e passava um freio na boca dele, porque
passando o freio na boca dele, quando você puxa a rédea, você machuca a boca dele e ele obedece. Então o cavalo já fica com aquela predisposição para obedecer qualquer comando, com medo de ser machucado. Então é isso que acontece com os crentes de uma maneira generalizada. É colocada uma liturgia religiosa para ele, de maneira que ele já fique com medo de ser machucado, né? Se acaso transgredir ou pensar diferente daquela forma litúrgica que é colocada para ele. Então o crente ele já fica com medo de ser machucado, de ser lançado no inferno, de ser tido como um desviado. E eu falo mais uma vez aqui, você está desviado do Deus idealizado pela sua instituição. Você não está desviado do Deus eterno, do Deus criador, se é que ele existe na forma que a Bíblia menciona. Porque ali a Bíblia está mencionando um Deus idealizado para um povo. Ou seja, o povo de Israel idealizou um Deus daquela maneira. Ok? Eu espero ter te ajudado, né, nesse vídeo, com esse conteúdo. E eu quero deixar para você, né, que se desviou, que saiu de alguma instituição religiosa, desviou do Deus, né, da sua instituição, ou do Deus idealizado pela sua instituição, e está aí perdido, desorientado. Espero que tenha te ajudado, e eu quero deixar um forte abraço para você, ok? E te desejar graça e paz.